Muito bem, vamos lá, Diogo. Então a gente vai conversar sobre a questão dos olhos e um pouquinho dos ouvidos, né? Os olhos, como você sabe, são um eufemismo. Os olhos e os ouvidos são eufemismos da alma, sendo os olhos a porta e os ouvidos a janela da alma. Então o que acontece? Quando nós vemos coisas, elas despertam o nosso cognitivo, né? O nosso raciocínio, nossa mente. Isso vai para um setor da alma. Quando a gente ouve alguma coisa, também isso vai para o nosso cognitivo e é armazenado em um setor da nossa alma. Então nós já raciocinamos sobre o processo, chegamos a algumas conclusões, então nós temos uma associação cognitiva. Então a gente coloca isso em ideias, transfere isso para sentimentos, ou coloca isso como uma arrumação de doutrina, de vida, alguma coisa. Então a gente encontra a primeira passagem importante em Gênesis do capítulo 3, né? Então, 3:5 diz: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então o que é? Desperta, o despertamento através dos olhos do que é a razão, do que é crítico, do que é escala de valores, o que é possível, o que não é possível fazer. Todas as coisas dependentes do nosso raciocínio, entendimento e conhecimento e vivência, razão, né? Principalmente a razão, o raciocínio. Então isso inclui o pecado, né? Então, através dos olhos, a gente é movido para um conhecimento e uma ideia nova. Através dos ouvidos, nós ouvimos essa ideia nova, compartilhamos essas ideias novas e chegamos a conclusões e podemos até mudar nossa atitude em relação à vida, mudar de atitude em relação ao pecado, ser mais condescendentes ou ser mais punitivos. Então, isso vai modificar a escala de valores. Então, são associações cognitivas que nós fazemos através de ideias. Um outro exemplo disso, vou dar um intervalo aqui que eu vou achar o versículo. Então, continuando aqui, a gente vai ver em Mateus 6:22, diz assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Então significa que se a gente receber através dos olhos instrução boa, nós vamos transmitir luz. E se nós recebermos instrução ruim, nosso corpo será trevas. Então, continuando, se porém, 23, se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Então, significa que se você receber, né, instrução errada através dos olhos e atingir a sua alma, o que se passa? Você vai transmitir trevas, ensino errado. Então, o seu corpo não será luminoso com a luz de Deus. Então, o seu corpo será trevas e você vai transmitir escuridão. Então, esse ponto é importante porque, sendo o olho a janela da alma, a gente assistindo uma pregação, quer dizer, e os ouvidos sendo, o olho sendo a porta da alma, e os ouvidos sendo a janela da alma. Então, a gente vendo e ouvindo uma pregação, o que a gente está fazendo? Recebendo no nosso íntimo a transmissão de uma mensagem imbuída de um espírito, e esse espírito vem da parte de Deus, e ele vai atingir a nossa alma através dos olhos e do ouvido, e vai impregnar nossa alma com a bênção. É assim que ocorre a transformação através de ouvir a palavra. Então a palavra vai mudar coisas dentro da nossa alma. Por quê? Porque essa mensagem entrou por uma porta e por uma janela da alma e se encaixou dentro da alma e provocou uma modificação interior na alma da pessoa que vai repercutir ao longo do tempo à frente,
fazendo uma caminhada na santificação. Mesma coisa, Satanás usa as portas, né? O ouvido e os olhos, as entradas da alma, para transmitir mensagem negativa. O que é uma mensagem negativa? É uma coisa que está mudando os conceitos sociais, são coisas que estão mudando o modo de vida, são coisas que estão mudando o comportamento das pessoas, o relacionamento social em si, e isso são mensagens, né? Mensagens colocadas nas redes, nas revistas, nos livros, são doutrinas, são ensinos, tudo isso imbuído de uma mensagem satânica para provocar mudança no comportamento nas pessoas, para elas atenderem uma demanda das trevas naquela época, naquela era, naquele século, etc. Então, isso aí a gente tem as filosofias, os ensinos, as práticas, tudo isso envolvendo, principalmente hoje em dia, as mídias, né? Porque as mídias elas têm acesso imediato a gente. Então, através do Facebook, através das revistas, através da TV, através de áudios, nós estamos sendo bombardeados por coisas, né? Por ideias, por conceitos, principalmente. E a gente absorve alguma coisa desses conceitos, raciocina neles, a nossa alma está aberta para raciocinar. E esses conceitos são impregnações, muitas vezes, do maligno, trazido por pessoas que têm influência social, que têm penetração na sociedade, são pessoas respeitadas, né, pelas suas opiniões, são pessoas até de valor, né, pessoas de alto nível intelectual, que são as pessoas que colocam como modelo, né, então aí a gente usa esse modelo, ouve o que o modelo está falando e acaba adotando uma posição semelhante do modelo em relação a um tema. Por exemplo, os temas hoje em voga são as liberações sexuais, né? O ensino dos conceitos de identidade de gênero, tudo isso é para atingir a sociedade nessa área. Muita coisa também envolvendo a receptividade à violência. Você vê hoje, dentro do Facebook ou dentro do WhatsApp, muitas mensagens malucas, né? Mensagens sobre maremotos, mensagens sobre terremotos, sobre julgamento, apocalipse, dizendo que são pessoas de Deus falando, pastor, olha só, o mar vai invadir, eu vi aquela onda gigante consumindo as pessoas, Jesus vai voltar. Isso tudo são mensagens para provocar instabilidade social, provocar conflitos, provocar medo. Então, todas essas coisas que ocorrem dentro da sociedade, através da mídia, são para usar as portas de entrada da nossa alma, que a porta é o olho, né? A janela é o ouvido, para que se introduzam conceitos. E aí você acha, bom, realmente, através da nossa análise, né, a gente vê esse conceito emitido por uma pessoa que tem influência social, são modelos. Então você raciocina e diz, não, realmente tem razão, né, tem um pouco de razão, a gente tem que aceitar isso, porque isso é moderno. Então a história de achar que o modernismo e a nova ética social a gente tem que pesar isso mesmo sendo cristão, é uma balela, porque foge aos padrões bíblicos, então a gente está permitindo que o diabo coloque a sua semente na sociedade, e nós aceitamos em parte essa semente por ser politicamente correto, né? E aí a gente acaba ensinando isso aos filhos, né? Passando adiante e transmitindo às gerações seguintes. Então, o que acontece hoje no século XXI é realmente reflexo do século XX, né, que foi semeado no século XX. Então, tudo que você está vendo hoje, a gente não precisa entrar no assunto, né, da violência, o terrorismo, o individualismo, todas essas coisas que estão ocorrendo hoje em dia, né, a frieza, né, em relação aos sentimentos, são secundários àquilo que foi semeado no século XX, que foi o existencialismo filosófico. Então, a gente precisa pensar muito bem a respeito disso, desse assunto, porque os olhos e os ouvidos são parte fundamental na guerra espiritual. Então,
a nossa mensagem, através do poder de Deus, é para atingir os olhos e os ouvidos das pessoas, para levarmos uma mensagem positiva, uma mensagem do Espírito Santo, que transforme vidas, porque a nossa palavra é imbuída de poder. A gente tem que falar profeticamente. Então, isso que eu queria transmitir para você. A gente pode até discutir mais à frente, mas esse tema é importante, porque ele tem muitas variáveis, né, dentro da sociedade, e a gente pode discutir muito a função dos olhos e dos ouvidos, isso em relação ao ensino, né, porque a gente está sendo ensinado através dos olhos e através dos ouvidos, e esse ensino ser maligno, né, ser maléfico, que está acontecendo hoje com as nossas crianças, né? Hoje tem professor indo de saia da aula para justificar que a gente tem que ser mais condescendente com essas minorias sociais e sexuais. Então, isso tudo é obra maligna para transformar a sociedade para uma demanda que o inferno deseja que ocorra daqui a alguns anos, numa modificação social que ele deseja. Então, a gente pode discutir mais ainda, tá? A questão de os olhos serem a porta de entrada da alma e os ouvidos a janela, né, vai direto para o coração. O coração é o âmago da alma. Então, seria o mais profundo da alma, o cognitivo da alma, né, que a gente absorve e coloca os nossos pesos e as nossas medidas, né, e geram os nossos conceitos. Então, o versículo que enquadra bem isso, sobre a pregação atingir o âmago da alma, ou a mensagem maligna atingir o âmago da alma, que é o coração, está em Mateus 13,15, diz assim: porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Então, isso significa que a mensagem, né, entra pelo olho, pelo ouvido, para atingir o coração e fazer uma modificação. No caso, sejam por mim curados. Se convertam primeiro, quer dizer, aceitem esses conceitos trazidos pelo Espírito, no caso o Espírito Santo, mudem o seu entendimento, pesem as circunstâncias, as colocações, etc. Façam a sua salada interna e aceita. Sim, eu aceito, é a verdade. Eu creio. Aí sejam por mim curados. Então, há uma transformação interior, há uma mudança no coração da pessoa, isto é, no âmago da alma, e a pessoa então recebe um passo de santificação. Isso pode ser através de qualquer pregação sobre qualquer tema, e que a pessoa esteja com uma demanda do coração sobre a satisfação desse tema. Pode ser amor, pode ser insegurança, pode ser alguma coisa em relação ao entendimento da palavra, uma coisa que seria doutrinária da palavra, pode ser alguma coisa sobre medo. Alguma coisa está acontecendo no coração dessa pessoa e que ela vai receber uma cura através da mensagem, né, positiva do Espírito Santo. A mesma coisa se a pessoa não quiser ouvir, quiser rejeitar esta palavra, aí no versículo diz, porque de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos para não ceder que vejam. Então, eu não quero receber. Então, se eu não quero receber, eu não vou ser curado, eu não vou ser tratado. Daí, a pessoa passa a receber um espírito, não da parte de Deus, uma mensagem espiritual, através dos olhos e dos ouvidos, que vai atingir o seu âmago da alma, que é o coração da alma, e aí ele vai ser transformado para o mal, para a doença da alma, para os conceitos errados, doutrinários, conceitos sociais, conceitos sobre o que é certo, o que é errado, né? Sobre as coisas que Deus aprova, que Deus não aprova, sobre os conceitos de pecado, de liberdade. Então, todas essas coisas que estão colocadas dentro dos preceitos bíblicos, e a pessoa vai rejeitar e não vai ser curada. Então ela vai receber de quem? Vai receber de uma rede televisiva,
vai receber uma palavra de um amigo ou de uma doutrina religiosa sem espírito, sem poder, né? Uma doutrina mitológica, né? Às vezes traz uma coisa que veio de um país africano, ou veio da Grécia, ou veio do Oriente, né? Uma mensagem oriental, né? De um guru qualquer, e ele vai receber isso como verdade, e vai receber isso como um ensino, né? Vai influir na razão dele, ele vai ser transformado para ser um seguidor dessa religião, e vai seguir um caminho errado que não vai conduzi-lo à eternidade com Cristo. Então, a nossa guerra espiritual é para que nós bloqueemos todas as mensagens malignas que vêm através das mídias, repreendendo essas mensagens, esses conceitos, né? Jogando por terra, né? Com um jargão bem evangélico, jogando por terra todos esses conceitos pecaminosos e esses conceitos satânicos, né? Que querem fazer mudanças sociais, anulando essas palavras que chegam através da nossa visão e da nossa audição, através dessas mensagens de pessoas que têm influência social. Então nós vamos destruindo essas mensagens profeticamente. E vamos, na própria mídia, a gente vai contra-atacar essas mensagens através de uma palavra positiva, de uma palavra que anule esses conceitos satânicos que estão querendo introduzir nas nossas vidas. Então é essa que eu queria transmitir nessa entrevista, né? Para que a gente tenha os olhos, os ouvidos abertos àquilo que é do Espírito do Senhor, e os olhos e os ouvidos fechados aqui são conceitos satânicos que vêm das trevas para modificar a nossa razão e o nosso conhecimento, atingindo o nosso espírito. Shalom a todos.